Glória a Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? É motivo de muita alegria eu estar aqui nessa tarde. Deus tem feito muitas coisas nesses dias. E eu estar aqui hoje, eu e minha irmã, junto com os irmãos, e estar aqui falando com os irmãos aí do outro lado, é um motivo de muita alegria e demonstração do cuidado de Deus para comigo, para a minha família. Mas eu convido você então a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 139. Salmos 139, versículo 13. Esse Salmos é o meu Salmos preferido. É o versículo
que mais me chama a atenção, talvez na Bíblia. É um versículo que todas as vezes que eu leio, eu fico maravilhado com meu Deus. Olha só o que diz Salmos 139, versículo 13 em diante. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando eu ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Olha só, versículo 18. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Nesses dias, muitos se questionam. Infelizmente, muitos acabam questionando, talvez, a soberania de Deus. Muitos acabam sendo pegos pelo medo, pelo desespero, pela ansiedade, por pensamentos que muitas das vezes eu, você, nunca tivemos. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. Deus, Ele cuida de você. Você acha mesmo que se Deus não cuidasse dos seus escolhidos, da sua própria criação, você acha mesmo que o salmista teria escrevido isso aqui? Olha só o que ele escreve. Tu me conheces, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Quando os meus ossos estavam sendo formados, quando eu ainda nem existia, o Senhor ali estava me olhando. Porque o Senhor se importa com você. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, fez a mulher, Ele viu que aquilo era bom. Então eu falo para você nessa tarde, com toda certeza, que Deus cuida de você, que Deus não abandonou os seus filhos, que Deus não abandonou a sua casa, a sua família. Pelo contrário, o salmista diz: quando acordo, ainda estou contigo. Pois ele sabe que o Deus que ele serve está com ele de dia e de noite. É a sua sentinela, está com ele. Eu queria orar com você nessa tarde. Tenha fé no Deus que fez os céus e a terra. O Deus que cuida, que embora seja soberano, grande, Ele se importa com seus filhos. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo teu cuidado que é constante. E eu vejo isso, Senhor, nessa tarde, eu estar aqui com os meus irmãos e podendo falar também com os irmãos que estão em suas casas, com suas famílias, assistindo, Senhor, este momento, este culto de louvor e adoração ao teu nome. Deus, em nome de Jesus, em dias como esse, não deixa, Senhor, que nós venhamos pensar, Deus, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não cuida de nós. Pelo contrário, o Senhor nos afirma na sua palavra. O Senhor não é homem para mentir. O Senhor nos diz que cuida, que se importa, que olha para nós a cada segundo, que nos conhece, e não nos conhece quando nós nascemos, ou não nos conhece quando encontramos o Senhor em algum lugar e adquirimos uma amizade. Não, mas o Senhor diz que o Senhor nos conhece desde quando nós éramos, Senhor, fetos, desde quando nós estávamos sendo formados. O Senhor, Deus, olhava, o Senhor é que nos formava na barriga da nossa mãe. Deus, obrigado. Em nome de Jesus, coloca a tua alegria em nosso coração. Afasta, Deus, em nome de Jesus, todo medo, todo desespero. Que possamos sempre lembrar que o teu amor, Senhor, supere todas as coisas. Que
não há outro igual a Ti, que o Senhor está conosco a cada segundo, a cada momento, a cada hora das nossas vidas. Que venhamos sempre nos lembrar, Deus, que o Teu amor nunca falha, se estende por tudo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Louvor. Paz do Senhor, irmãos. Pegando um gancho do que o Vitor estava falando sobre a soberania, a grandeza do Senhor. E realmente Isaías, né, que fala que nas palmas das suas mãos cabem os mares, estão os mares, ele pode conter os mares nas suas mãos. Alguns cientistas dizem que a Terra tem mais ou menos 93 bilhões de centímetros. E se você imaginar toda essa extensão, todo esse tamanho da Terra, o Senhor, se você imaginar o mar Mediterrâneo, se você imaginar o Atlântico, e você imaginar que tudo isso está nas palmas das mãos do Senhor, é tremendo, é poderoso, é grandioso. E a Bíblia fala que no firmamento Ele colocou as estrelas. E a Bíblia fala ainda que Ele as chama pelo nome e nenhuma delas podem faltar. E para você ver a soberania, a grandeza do Senhor ainda mais, Deus, Ele é tão poderoso, tão perfeito. Tudo que Ele faz com harmonia. Imagine agora o sol. Ele não colocou tão perto da terra para que nós não fosse queimados. Ele não colocou nem tão longe da terra para que nós não morrêssemos de frio. Então, diante dessa grandeza do Senhor, eu convido a você a fechar os seus olhos e cantar essa canção com a gente, dizendo que grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Aquele que morreu por nós para nos salvar numa cruz pesada, uma cruz que levou à sua morte, diante de uma grandeza, diante de um ato perfeito, absoluto. E eu convido a você a fechar os seus olhos e dizer isso. Por tua cruz, a vida é esperança, promessa de cura, de restauração. Por tua graça, somos teu reino, filhos herdeiros, livres em ti. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos. Grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande Deus, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Muralhas caem, cadeias se rompem, vivemos pra sempre, justos em ti. Nos levantamos, venha o teu reino,
salvação que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande Deus, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Em toda a terra sei vitorioso Rei. Teu reino não tem fim, não há outro igual a ti. Em toda a terra, em toda a terra sei vitorioso Rei. O teu reino não tem fim, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande Deus, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande Deus. Você vai dizer mais uma vez Não isso? há Coloque outro a mão sobre o seu igual. coração e comece a lembrar nessa semana de todos os livramentos, tudo que o Senhor fez nessa semana para você, a comida que Ele não deixou faltar, a sua saúde, Não a há sua família, outro igual a ti. todos os benefícios que o Senhor tem feito, independente da situação que nós estamos passando, Ele continua grande, Ele continua soberano, Ele continua eterno. E não há outro semelhante a Ele. Ah, Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer, nós queremos, Senhor, te adorar, Deus, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor tem sido, Senhor, a nossa força, o nosso socorro bem presente na angústia. Independente do que nós estamos passando, nós declaramos a sua grandeza, nós confiamos em Ti, nós depositamos a nossa confiança em Ti e nós dizemos que nós somos totalmente dependentes de Ti. Eu sei, Senhor, que não é o recurso, Senhor, do nosso trabalho, a força do nosso braço, não é, Senhor, é o governo, não é, Senhor, o presidente, mas nós sabemos, Deus, que o controle está diante de Ti, está nas Suas mãos. E nós sabemos, Pai, que basta ser uma palavra liberada em nosso favor, basta, Senhor, uma palavra liberada, Senhor, no mundo, no Brasil, para que essa situação seja mudada. E nós declaramos a Sua soberania, o Seu poder, a Sua glória, a Sua majestade. E nós vamos continuar dizendo que o Senhor é grande e muito digno de ser louvado.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode dizer mais uma vez? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia, Deus. Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu. Pois só tu és. cante. Pois Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Pois só céu. tu és o Deus eterno Sobre todo sempre, sobre dos toda céus a terra. e tudo que o Senhor Pois criou. só tu és o Deus Só eterno o Senhor. sobre toda Oh. a terra e céu. Te louvamos, Deus, te agradecemos. Não há outro igual a ti. Aleluias.
Queria convidar o pregador dessa tarde. Vamos orar. Feche seus olhos onde você está. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do pastor Marcelo em tuas mãos. Que o Senhor possa estar vindo usar o teu servo. Deus, em nome de Jesus, abre os nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir e entender a tua voz. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, pois nós sabemos e cremos que o Senhor tem algo especial para cada um nessa tarde. Usa o teu filho, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3 e o versículo de número 13. Essa tarde eu quero falar sobre relacionamento. Então, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, o versículo 13. E eu gostaria de fazer essa leitura para a nossa meditação. Diz assim o texto sagrado. Nós estamos no Evangelho de Marcos e nós vamos justamente ler um texto que fala sobre o chamado dos discípulos, ok? Olha o que diz o texto. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. O texto está dizendo que Jesus chamou as pessoas para serem seus discípulos, esses homens, e isso foi um desejo dele, uma escolha dele, ok? E vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele. O texto diz que ele chamou para os discípulos conforme ele quis e com o objetivo que eles estivessem junto dele. E para os enviar a pregar. Então o texto fala sobre duas finalidades desse chamado. Esse chamado que Jesus demonstra, chamando esses homens conforme a sua vontade, o seu querer, a sua escolha, e com o objetivo de estar perto dele e de pregar e de anunciar. E aí eu quero ler aqui o versículo de número 14 agora, que diz: então designou 12 para estar com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então o texto fala sobre 3 finalidades desse chamado dos discípulos. Para estar com ele, para pregar e para expelir demônios. Quando o texto fala sobre expelir demônios, para proclamar liberdade, para promover libertação àqueles que estão cativos. E aí no verso de número 16, o texto diz: eis os 12 que designou. Então o texto vai fazer uma relação agora desses nomes. Entre eles estão Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alceu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então aqui estão os nomes desses discípulos que Jesus chamou. O texto é muito claro para nós que foi Jesus mesmo que escolheu. A finalidade deles terem sido escolhidos. Nós notamos aqui que Jesus chamou homens da mesma família para trabalhar em prol do mesmo objetivo, que era pregar, que era expelir demônios, ou seja, servi-lo, né, de todo o seu coração, e para isso que eles deveriam estar junto de Jesus. Quando nós falamos, queridos, dessa proximidade de Jesus com os discípulos, desse chamado,
quando nós observamos o objetivo desse chamado, de estar junto de Jesus, nós entendemos aqui nesse texto que todo o período que Jesus esteve desenvolvendo o seu ministério aqui na terra, junto com os seus discípulos, nós encontramos um relacionamento contínuo, diário, com estes homens, os quais foram chamados por Ele mesmo. Nós servimos um Deus, muitas vezes, que só serve para suprir as nossas necessidades pessoais. E dificilmente paramos para adorá-lo como Ele é digno de ser adorado. E com isso, nós mantemos sim um relacionamento com Ele, mas um relacionamento superficial. Um relacionamento superficial. O nosso desejo, querido, deve ser de um relacionamento cada dia mais profundo com Deus, e não de um relacionamento superficial. Entre eu desejar e ser, existe uma distância muito grande, e no meio dessa distância tem a atitude, ou seja, a ação. Então, para que eu possa ter um relacionamento com Deus profundo, eu preciso, na verdade, ter atitude que condiz, na verdade, com esse desejo de ser um verdadeiro adorador, um verdadeiro discípulo, e de ter um relacionamento o mais próximo, mais profundo com Ele, que eu possa obter. Nós não podemos viver aquela vida, a vida de um dia eu sou crente, o outro dia eu sou mundano. Um dia os meus olhos estão elevados aos céus, o outro dia eu estou preso pelas ofertas do mundo. Ou seja, hoje eu adoro, amanhã eu blasfemo. Hoje eu dou glória, amanhã eu murmuro. Deus nos chamou para uma vida diferenciada. Deus nos chamou para um relacionamento profundo, para um relacionamento produtivo nele. E é possível, sim, nós termos um relacionamento com Deus com uma profundidade, da qual Ele deseja. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos encontrar alguns personagens, entre eles, por exemplo, Jó, Daniel, encontramos Paulo, um homem que era perseguidor, e passou, na verdade, a servir a Cristo, como igreja de Cristo. Pedro também, o mesmo Pedro que foi chamado por Jesus, que foi escolhido por Jesus, que foi transformado na pessoa de Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo, e se tornou um grande líder. Se tornou um grande líder. De um relacionamento muito profundo com Deus. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera da sua igreja. Nós nunca teremos um relacionamento profundo com Deus se nós não formos constantes em várias áreas. Precisamos ser constantes. Entre elas, se nós não formos constantes no nosso relacionamento entre os irmãos, como termos um relacionamento com o Pai, se nós não conseguirmos nos relacionarmos entre irmãos. Segundo, o relacionamento profundo com Deus, se não formos constantes na busca pelo reino de Deus, em primeiro lugar. Se nós não priorizarmos o reino de Deus, como obtermos um relacionamento profundo? Terceiro, se nós não formos constantes na leitura da palavra de Deus, ou seja, no desejo de estudar, de conhecer, de aprofundarmos na palavra de Deus. Quarto lugar, nós nunca teremos um relacionamento profundo com Deus se não formos constantes na obediência à palavra de Deus. Existe uma diferença muito grande em você ler a Bíblia, em você conhecer a Bíblia, em você admirar a Bíblia e você obedecê-la.
Há uma diferença muito grande. Para que você possa ter um relacionamento com Deus profundo, é necessário você ler a Bíblia, é necessário você conhecer a Bíblia, mas é de suma importância a sua obediência à palavra de Deus. Nunca teremos um relacionamento profundo com Deus se não formos constantes numa vida afastada do pecado, ou seja, numa busca constante pela santificação. Quanto mais nós nos santificamos, quanto mais nós nos afastamos do pecado, mais próximos de Deus nós estamos, mais nos aproximamos de Deus. Tem um texto de 1 Pedro 1, versículos 15 e o 16, ele diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, ou seja, o mesmo Cristo que chamou os apóstolos, o mesmo Cristo que chamou os discípulos, o mesmo Jesus que morreu na cruz, que morreu pelos nossos pecados, diz Pedro, que ele é santo. E Pedro dá um conselho para a igreja: tornai-vos santos também vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Não em algumas áreas da nossa vida, mas em todo o nosso procedimento. Versículo 16 diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E o verbo empregado aqui nesse texto, irmão, é ser hoje, ser amanhã, ser sempre. É assim que está dentro do texto sagrado. Ninguém pode ter um relacionamento profundo com Deus fora da palavra dele, distante de uma vida de santificação. Se desejamos nos relacionarmos com Deus com a maior profundidade possível, precisamos então conhecer a palavra, precisamos obedecer essa palavra, precisamos buscar uma vida de santificação. E a vida de santificação, irmãos, eu posso afirmar para vocês, a palavra que nos santifica. João, capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Eu posso chamar a sua atenção nesta tarde e dizer muito claro ao seu coração, com muita convicção daquilo que eu tenho. A palavra de Deus é fonte de fé. É fonte de fé. Para esses dias que nós estamos vivendo, mas também pelos dias em que nós vivemos e para os dias em que vamos viver, a palavra de Deus será sempre fonte de fé. A palavra de Deus será fonte de fé para a nossa caminhada. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 10 e o versículo de número 17. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E não é de muito enfatizar que nós já conhecemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como ter, irmãos, um relacionamento sem conhecer a Deus? Como podemos desejar nos relacionarmos com Deus sem ao menos conhecermos? Em João capítulo 5, versículo 39, olha o que diz: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, se você deseja conhecer Deus, se você deseja se relacionar com Deus, se você deseja aprofundar o seu relacionamento com Deus, você vai ter que conhecer cada vez mais, se aprofundar na palavra dele. É isso que Jesus disse e está registrado aqui em João capítulo 5 e o verso de número 39. Ninguém pode ter um relacionamento com Deus se não tiver com os irmãos. Se você deseja ter um relacionamento com Deus de uma profundidade onde nós podemos chegar, você vai precisar se relacionar bem com os seus irmãos.
1 João capítulo 4, verso 21, diz assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Se você ama a Deus, é sinal que você vai conseguir amar o seu amor, o seu irmão. Falando de amor, todo relacionamento, querido, ele precisa ter como base o amor. O amor produz um relacionamento profundo entre o povo de Deus. O amor produz um relacionamento profundo entre o povo de Deus. Entre o povo de Deus. Você já viu aquele tipo de pessoa que não fala com ninguém, não quer conhecer ninguém, não quer tocar em ninguém, fica nos cantos, muitas vezes afastados, distanciados. E a pergunta que surge é: como ter um relacionamento com Deus que não vemos, se não conseguimos ter um relacionamento com o irmão que está ao nosso lado? Como isso seria possível? Não podemos esquecer que a marca do relacionamento entre os irmãos é o amor. Se tem alguma coisa que marca o nosso relacionamento, a convivência entre os irmãos, é justamente o amor de Deus que está derramado nos nossos corações. E falando de amor entre os irmãos, amor é mandamento. João capítulo 13, verso 34, diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Ou seja, amar o irmão é um dever, segundo as Escrituras sagradas. Também, querido, do relacionamento, nós obtemos alguns resultados. E é justamente sobre esses resultados do relacionamento que eu gostaria de enfatizá-los para vocês nessa tarde, nesse culto, nessa oportunidade que nós temos. Então, resultado do relacionamento profundo com Deus. O relacionamento profundo com Deus produz esperança. Ontem a seminarista Larissa pregou aqui na igreja e ela falou sobre esperança para nós aqui no nosso culto de ontem. Se você quiser, é só você acessar aí no link e assistir o nosso culto de ontem. Você vai ver uma boa mensagem, inclusive, que a Larissa pregou ontem aqui sobre esperança. Ou seja, o relacionamento com Deus, profundo com Deus, ele produz esperança. O relacionamento profundo com Deus, ele produz vida santa. Olha o que a Bíblia fala de um homem que tinha um relacionamento com Deus, que conhecia Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem temente. Ele chegava a oferecer sacrifícios continuamente a Deus. Está na história de Jó. O relacionamento também profundo com Deus, ele produz ousadia incomparável. Lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Não se dobraram diante do decreto do rei. A igreja de Cristo é instituída. O Espírito Santo se manifesta. Os discípulos e os demais que estavam em Jerusalém são cheios do Espírito de Deus. Eles começam a pregar. As autoridades querem saber o que está acontecendo. Porque curas estão acontecendo, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão dobrando os seus joelhos. De repente nós encontramos Pedro e João presos e interrogados pela autoridade. E a Bíblia diz que, cheio de ousadia, eles dizem: não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ou seja, o relacionamento profundo com Deus, ele produz ousadia. O relacionamento profundo com Deus, ele produz fé. Ele produz fé. Eu quero ler aqui um texto de 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 12, está escrito assim: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, o relacionamento com Deus profundo, ele produz fé
no coração das pessoas, no coração do servo de Deus. O relacionamento profundo com Deus, acima de tudo, querido, ele produz obediência, como nós introduzimos essa mensagem sobre a obediência. Os nossos erros são frutos de desobediência, principalmente a Deus e a sua palavra. Essa obediência que é produzida através de um relacionamento, ou seja, um resultado desse relacionamento profundo com Deus, ela deve nos acompanhar o tempo todo, irmãos, da nossa caminhada. Para eu não errar, eu tenho que obedecer os princípios da palavra de Deus. E isso me leva mais uma vez a entender a necessidade que temos de conhecer a palavra de Deus. Há um texto interessante no livro de Gênesis, da árvore da vida, quando na verdade Deus dá uma ordem, não coma. Eu quero ler aqui. O Senhor Deus ordenou ao homem: come livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. É interessante notar, meus irmãos, que no paraíso a única virtude é a obediência. Deus não fala de fé, Deus não fala de amor, Deus não fala de humildade, Deus não fala de simplicidade para Adão no jardim do Éden, mas ele fala de obediência. Ele fala de obediência, pois a obediência engloba tudo isso. A obediência no jardim do Éden é a única virtude que está exposta por Deus ao homem. Deus não trata de outros assuntos, mas ele trata da obediência. Embora em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala assim, assim permanece agora estes três, ele está falando de três: fé, esperança e o amor. Ele diz, o maior deles, ele não fala que é o maior de todos, mas o maior daqueles três, dos três que estão sendo citados, ele diz, é o amor. Aqui Paulo diz que o amor é maior que a fé, que a esperança, mas Paulo não diz que ele é maior do que a obediência. Paulo não classifica, na verdade, o amor sendo maior do que a obediência. Quando nós pensamos, irmãos, em obediência, nós entendemos que obedecer a Deus é muito mais do que obedecer um mandamento. Muito mais do que obedecer o mandamento. Nota que o amor ele está englobado dentro do mandamento. Mas a obediência ela é exigida desde o princípio. Deus estabeleceu a obediência. Para que tenhamos um bom relacionamento, um relacionamento produtivo em Deus, nós precisamos aprender a obedecer a Deus em todo o tempo. A marca, queridos, do relacionamento com Deus, eu posso dizer para vocês que é uma marca da obediência. Se nós somos realmente servos de Deus, se nós temos um relacionamento profundo com Deus, é sinal que nós aprendemos a obedecer a Deus, a obedecer a sua palavra. João 15, 14, olha o que está escrito, irmãos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vocês serão meus amigos. Vocês não serão mais aqueles que foram chamados. Vocês não serão mais meus discípulos. Vocês não serão mais meus companheiros de jornada, de ministério. Mas vocês serão agora muito mais do que isso. Vocês serão meus amigos próximos, de uma amizade próxima, se vocês fizerem aquilo que eu tenho lhe ordenado. Para me encerrar, queridos, a minha reflexão desta tarde sobre relacionamento profundo com Deus,
eu quero chamar a sua atenção. O único princípio para você conquistar a vida eterna é pela obediência total a Deus e a sua palavra, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor da sua vida, reconhecendo a obra da cruz, reconhecendo o sangue que foi derramado, o cordeiro que foi oferecido. Mas acima de tudo, querido, mantendo uma vida de obediência a Deus em todo o tempo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e pela igreja do Senhor que tem, nesses dias difíceis, permanecido nele, permanecido no Senhor. E afirmar aos queridos irmãos, tanto aqui que estão conosco, congregando nessa tarde, aqueles que nos assistem, a única coisa que Deus requer de nós é simples, imutável e total: obediência. É isso que Deus espera de nós, nos dias bons e nos dias ruins, nos dias de lutas e nos dias também da abundância, nos dias da escassez. Em todo tempo, o que Deus espera de nós é que tenhamos um coração obedientes a Ele, em tudo quanto nós formos fazermos. Lembramos, queridos, que o relacionamento com os irmãos, em nome de Jesus, nos garante a presença de Deus no nosso meio. O Evangelho de Mateus, no capítulo 18, é um dos textos mais ricos e mais profundos quando se trata de relacionamento. E olha o que disse Jesus para os seus discípulos: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quero ler mais uma vez esse texto, porque muito mais do que ser uma passagem bíblica, um momento de orientação da parte de Jesus Cristo para os seus discípulos, muito mais do que um texto ou uma parte da Bíblia que trata sobre relacionamento, é de fato também, querido, uma palavra profética para os nossos corações. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, diz o Senhor, ali eu estou no meio deles. Nós estamos aqui num grupo de pessoas reunidas no nome de Jesus. Ele está presente aqui no nosso meio. Você que está aí nos assistindo, participando deste culto, membros dessa igreja, de outras igrejas, desta cidade, de outra cidade, de outros estados. Há um grupo aí reunido, você está reunido conosco, você se ajuntou a nós, você está conosco nessa tarde aqui com o único objetivo de engrandecer o nome do Senhor, de louvar o nome do Senhor. Então, esteja certo de que Ele está presente aí. Ele nos garante a sua presença, presença viva de um Deus que se manifesta, onde as pessoas se reúnem em seu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Eu quero te convidar a se colocar de pé, aí na sua casa, aqui no templo, a você colocar a mão no seu coração, levantar as outras mãos aos céus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor está presente. Tudo que eu quero está em ti. O Senhor está presente aqui. Toda a minha vida eu te entrego. Não existe, Senhor, nada melhor do que estar na tua presença, a obedecer a sua palavra. Tudo que eu possa conquistar. Não existe nada melhor, decisão mais acertada, quando nós se dispomos a nos colocarmos diante da tua presença, ao voltarmos os nossos corações em obediência à tua palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu sou pelo que
Bendito seja o teu nome, Senhor. Visita este lar que está insatisfeito, esse lar que está insatisfeito, esse coração insatisfeito. E prosseguir em te conhecer. Visita, Senhor, este lar, visita este coração, visita esta irmã, este irmão, visita este casal, esta criança. Se revela a nós, Senhor, cada dia mais. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, te conhecer. Te conhecer é o nosso desejo. Te conhecer, esse é o alvo da minha vida. Nada, Senhor, poderá nos afastar deste alvo que está impregnado nos nossos corações. Nós estamos decididos em te buscar e te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar, podes fazer em mim o que tens de fazer. Quero ser segundo teu coração. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar e sentir, tuas mãos me tocar, podes fazer em mim o que tens de fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Amém. E este realmente seja o desejo do seu coração, que não seja apenas uma canção, que nós sabemos a letra e cantamos. Mais uma palavra foi ministrada. Nós esperamos que o Senhor tenha alcançado o seu lar, que Ele tenha falado ao seu coração e que nós venhamos viver, que nós venhamos praticar o que nós aprendemos. Uma vida de obediência, uma vida de retidão, de rendição a Deus. Não somente uma vida padronizada em ir à igreja e dizer que é crente, mas termos realmente um relacionamento com Deus. Ele não se baseia em frequentar uma igreja, mas sim viver diariamente com os nossos corações rendidos e entregues a Ele. Quarta-feira o nosso culto continuará sendo transmitido às 7h30. Nós esperamos que os irmãos assistam. Fiquem com Deus, que a presença dele esteja presente no seu lar, na sua casa, na sua família. Vamos fazer a última oração. Querido Deus, eterno Pai, obrigado por este culto, qual o Senhor nos permitiu realizar, ó Pai. Obrigado, Deus, pela palavra que foi ministrada, pelos cânticos, Deus, que foram entoados aqui para a honra e glória do Teu nome. Deus, te pedimos que o Senhor continue abençoando os Teus filhos, Pai, que a Tua presença seja real, ó Pai, no dia a dia dos Teus filhos.
Senhor, em nome de Jesus, que nós vivamos uma vida onde os nossos corações, ó Pai, busquem, Deus, obedecer a Ti. Corações, ó Pai, onde não venham se desviar para as coisas do mundo, mas sim com foco em Ti, Senhor. Que os nossos olhos venham estar, ó Pai, apenas olhando para Ti e não, ó Pai, para as coisas que querem nos atrair aqui deste mundo. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha dar, ó Pai, uma semana abençoada aos seus filhos. E nós cremos que o Senhor continuará cuidando de nós todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar, podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar, podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer.